Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha linda. Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo está presente nesse lugar? Amém? Quem crê que Ele preparou essa noite para fazer algo dentro de você e dentro de mim? Porque ninguém que tem um contato com Deus, que tem um contato com Jesus, com o Espírito Santo, permanece da mesma forma. Como o Fernando falou, quando alguém tem um contato com o Espírito Santo, ou ele avança ou ele retrocede. Então a minha oração e o meu desejo é que nessa noite a gente possa avançar. Que nós não venhamos a retroceder diante daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, amém? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos só por alguns instantes. Comece a orar. Comece a falar assim: Deus, eu vim aqui com um propósito, eu quero ouvir Tua voz. Nós estamos numa série onde nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo. Mas eu não quero sair daqui, Deus, com a mesma mentalidade que eu entrei. Eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma clara nessa noite. Feche seus olhos, comece a você declarar. Em pensamento, em voz alta, da forma que você se sentir livre. Comece a orar e falar para Ele: fala comigo, coloca a mão no seu coração e peça para que Ele fale com você, amém? Aleluia, Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite, Espírito. Nós sabemos que não há nada de bom em nós mesmos, mas desde a hora que nós pisamos nesse lugar, nós temos declarado a Tua bondade. Sabemos que Tu és bom, sabemos que a Tua misericórdia, ela dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Por isso, Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor quer nos despertar nessa noite. Que em nome de Jesus o Senhor tenha total liberdade de ministrar em nós. Tu és a pessoa mais importante desse lugar e nós não queremos estar aqui se o Senhor não estiver. Nós não queremos permanecer nesse lugar, Espírito Santo, se o Senhor não for entronizado, não se assentar no nosso meio, para olhar para nós como um pedaço de barro e nos moldar com as Tuas próprias mãos e nos tornar parecidos com o Senhor. Que nada do que eu falar, Jesus, seja distorcido no coração dos Teus filhos, da Tua igreja. Mas que assim como o Senhor ministrou em mim, como o Senhor falou comigo, que o Senhor tenha total liberdade de falar com a Tua igreja, Senhor. Eis-nos aqui, nós precisamos de Ti, Senhor. Seja livre nesse lugar, seja livre para atuar. E nós repreendemos como igreja todo espírito que de alguma forma tenta roubar a Tua semente. Nós repreendemos e rejeitamos toda ação do inimigo que ousar de alguma forma nos impedir de realmente receber o que o Senhor tem para nós. Que todo engano, toda mentira, Senhor, caia por terra nessa noite. Que o Senhor nos leve para mais perto, que nós possamos avançar como igreja. É o que eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Alguém poderia me trazer 2 copinhos de água descartável, cheio de água, fazendo favor? Queridos, a gente está numa série falando sobre ser cheios do Espírito Santo, amém? Quem tem participado desde o primeiro dia? Tem sido bênção, né? Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. O que veio à sua mente? Obrigada. O que vem à sua mente quando
você ouve essa frase: ser cheio do Espírito Santo. Sabe, qual que é a primeira coisa que desperta no nosso coração, como a gente, como igreja, ouve essa frase: ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, como igreja, a gente está acostumado, quando ouve essa frase, a gente pensa no poder de Deus operando. A gente já pensa assim: olha, milagres acontecendo, aqui está cheio do poder. A gente pensa em salvação, a gente pensa em tanta coisa que Deus move, amém? Oração em línguas. E isso muitas vezes nos remete aos dons do Espírito, né? O dom de cura, operação de milagres, discernimento de espírito, interpretação de línguas. E às vezes quando a gente fala sobre ser cheio, a primeira coisa que vem é a atuação dos dons, o movimento dos dons, a operação do poder de Deus em nosso meio. Mas quando eu estava orando sobre essa palavra, eu falei: Deus, eu não quero pregar, porque não é isso que eu tenho no meu coração, no momento, como igreja, ser cheio. Mas eu estou aqui para falar o que Ele falou comigo. E eu espero que nada do que eu falar aqui seja distorcido no seu coração. Amém? Às vezes nós oramos e é o certo, nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. E falamos: Senhor, nos enche, Senhor, nos enche, eu estou aqui para ser cheio. Mas eu pedi esses 2 copos para usar como exemplo. Porque se eu pegar esse copo e derramar nesse copo, o que vai acontecer? Vai derramar. O que tem dentro desse copo vai se misturar com o que tem dentro desse copo e vai se desperdiçar o que esse copo tem para derramar naquele outro copo. E o que o Senhor começou a ministrar no meu coração é que muitas vezes a gente está tão cheio das coisas dessa terra, tão cheio daquilo que a gente busca com tanto desejo, com tanto anseio, cheios talvez de uma prática de pecado, de um estilo de vida distorcido, fora da palavra, muitas vezes cheios de algumas coisas que vêm para nos completar. A gente busca isso todos os dias. Eu preciso ser preenchido. E isso, queridos, como igreja, muitas vezes nos impede de realmente ser cheio do Espírito, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A física nos ensina isso. Então, o Espírito Santo, ele nunca vai disputar o espaço dele com nada que já existe dentro de nós. E o que eu gostaria de falar com você nessa noite é que nós precisamos ser cheios, mas ser cheios implica em se esvaziar, em abrir lugar, em dar espaço. E ser cheio também implica em um propósito, porque Ele nunca vai nos encher para a gente simplesmente chorar, rodar, cair para o chão, levantar e ser a mesma igreja. Tem um propósito nele nos esvaziar e existe um propósito nele nos encher. Porque nós nunca vamos, uma pessoa em sã consciência, pegar uma Ferrari e colocar qualquer coisa como combustível. Existe algo específico. Eu preciso colocar o combustível certo, senão eu estrago o meu carro, eu estrago o motor, eu vou deteriorar aquilo ali e ele não vai funcionar. E nós jamais faríamos isso com a Ferrari. Então por que a gente não se preocupa em não nos encher e nos abastecer da coisa certa, se você vale muito mais do que uma Ferrari? Se o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são muito mais preciosos do que os tesouros dessa terra. E a gente precisa estar muito atentos naquilo que a gente tem buscado para nos preencher. Porque tudo que essa terra muitas vezes nos oferece, ou a boa parte, a maioria das coisas, elas deterioram aquilo que nós somos, a nossa essência eterna. Nós não fomos criados para essa terra, nós não fomos criados, a palavra diz que somos peregrinos. E nós muitas vezes insistimos em criar raízes no lugar que é passageiro. O seu lugar é o céu. Amém? A sua casa não é aqui. Nós ouvimos, nós temos um Pai. Nós temos um Deus que podemos chamar de Pai. E que foi preparar a nossa morada, o nosso lugar. E o que Ele falou que iria fazer? Eu vos enviarei. Eu preciso ir. Eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês não vão ficar aqui. Mas eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ser cheios. Esse Espírito, como o Gabriel falou, ele vai te consolar. Ele vai te conduzir. Ele vai direcionar a sua vida. E no momento certo, o mesmo Espírito vai pegar vocês e trazer para mim.
Esse é o papel dele, esse é o propósito dele. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo no versículo que é tema, né, da série, Efésios 5:18. Efésios 5:18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não se embriaguem com vinho com que existe contendas, mas deixem-se se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, ao nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui fala que nós não devemos nos embriagar daquilo que gera contenda, mas se deixar ser cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito, ela nos devolve a nossa essência. Aquilo que a gente vai perdendo com o passar dos anos, quando a gente está longe de Deus, quando a gente está longe da palavra. Eu sempre simplifico a conversão de uma pessoa. Quando você nasce, é como se aqui, como se não. A palavra de Deus diz que aqui existe uma cruz que nos resgatou. O sacrifício de Jesus está aqui. E nós já nascemos contrário a essa cruz. O nosso pecado, o pecado desde Adão, já nos fez nascer o contrário àquilo que Deus tinha para nós. Então nós vamos crescendo, vamos, vivendo dia após dia, a gente vai se distanciando da cruz de Cristo, da presença de Deus, por aquilo que nos enche. E o momento da conversão de um ser humano, onde a gente tem o despertar, a palavra conversão é quando você se volta, você se converte e você olha para o caminho de novo. E muitas vezes a gente está tão longe, a gente está tão distante, mas a palavra do Senhor, ela vai nos santificando, ela vai nos transformando e a gente vai se voltando e decidindo avançar e viver realmente perto daquilo que Jesus criou para nós, voltando à nossa essência. Então, ser cheio do Espírito Santo sempre vai nos devolver a essência daquilo que Deus nos criou para ser. Sempre vai colocar em nós a essência do céu, porque a única pessoa que conhece o coração do Pai perfeitamente é o Espírito do Pai. Então o Espírito de Deus, ele habita em Deus, ele habita em mim, ele habita em você. Então ele nos revela tudo aquilo que o Pai pensa, o que o Pai ama e o que o Pai quer fazer para essa geração. E é ele que vai nos revelar quando nós formos realmente cheios. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Atos, capítulo 2. Porque o que realmente eu gostaria de falar, eu queria tirar desse texto. Atos 2, 1. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Fala assim, olha. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos todos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. E eu comecei a meditar nesse texto, mas o Espírito Santo falou comigo, por quê? Qual que era o propósito disso? Eles vivenciaram ali o derramamento de poder, a oração em línguas, um monte de gente se converteu, ouviu eles pregar de acordo com a sua própria língua, e é todo esse processo que eu e você conhecemos. Mas eu falei, Deus, para que eles foram cheios? Por que a gente precisa ser cheio? E ele me levou lá em Atos 2, 42, aí pertinho, o mesmo capítulo, quais são as consequências de nós como igreja sermos cheios do Espírito Santo. 10:42 diz assim, 2:42.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, todo aquele derramamento de poder, da presença, de milagres, do que aconteceu ali, conduziu essa igreja a viver essas 4 verdades, que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma, que foi o que Deus falou comigo. Eles passaram a andar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos da palavra, aquilo que os apóstolos ensinavam e passavam para a igreja. Eles passaram a viver em comunhão, eles passaram a viver o partir do pão, e eles passaram a ser uma igreja de oração. Eles já eram, mas eles permaneciam, porque o Espírito Santo os conduzia a isso, dia após dia. E a primeira coisa é a doutrina dos apóstolos. E sabe, gente, muitas vezes a gente como igreja, a gente tem uma dificuldade muito grande de permanecer no ensino, na palavra, na doutrina, daquilo que a verdade de Deus ministra em nós. Às vezes a gente tem tempo para tanta coisa e tem interesse por tantas coisas, porque muitas vezes não é o tempo, é o interesse, é a vontade de querer saber. Eu não vou me empenhar em algo que não desperta meu interesse. E muitas vezes, por não estar cheia do Espírito, eu não tenho interesse de permanecer no ensino, na doutrina da palavra de Deus. E isso é algo precioso, porque a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer realmente quem Jesus é, porque Cristo é a palavra, nos aproximar de Jesus, vai trazer para nós tudo aquilo que nós buscamos em tantos outros lugares. Nós precisamos realmente buscar isso. Porque quando nós temos uma experiência com o pecado, ou quando você tem uma experiência com algo, quando a sua mente é desperta para alguma coisa, né? A partir do momento em que Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles passaram foi a enxergar as coisas de um jeito diferente. Eles passaram a conhecer o bem e conhecer o mal, o certo e o errado, o que pode e o que não pode, né? O pecado, a maldade, tudo aquilo que estava embutido ali, despertou neles e eles nunca mais esqueceu. Então talvez algo que você experimentou, algo que você viveu, algo que você desfrutou lá fora, despertou algo dentro da tua alma. E tudo aquilo que é despertado dentro de nós, para nos preencher de alguma forma, aquilo ali vai ser uma guerra diária que você vai ter todos os dias. Talvez uma pessoa que teve uma vida de uma forma ali e tinha vícios e tinha situações que afastavam ela de Deus, quando ela volta para Cristo, quando ela se converte, aquilo sempre vai tentar puxar ela para trás. Porque o que foi acionado ali permanece, você não vai ficar, né? Não existe uma unção que faz você esquecer. Existe uma unção, existe uma presença e uma misericórdia que apaga o seu pecado. Nas regiões celestiais, o Senhor te torna limpo de novo, mas a sua mente, o que você fez, continua vivo e vai tentar sempre te arrastar para aquele lugar de novo. Então, tudo que conhecemos, tudo que experimentamos, aquilo se torna vivo em nós. Então, a gente precisa fazer o quê? Experimentar realmente aquilo que Deus tem. Ter experiências com o Senhor a ponto daquilo nos atrair todos os dias. Tudo que eu aprendo eu não esqueço. Se eu aprender de Cristo, se eu aprender de Jesus, eu não vou esquecer como é estar na presença dEle. E sempre que eu estiver cheia do Espírito Santo, Ele vai me atrair para esse lugar onde Jesus está. Onde Jesus quer falar comigo, onde as coisas se tornam novas dentro de mim. Amém? Porque nós precisamos pensar, queridos, como filhos, como igreja. Será que nós temos interesse de conhecer o nosso Pai? Será que o nosso espírito, ele clama para realmente conhecer os segredos escondidos no coração de Deus? Isso é uma promessa para aquele que busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a busca é nossa. Nós precisamos tomar essa atitude de falar assim, olha, eu quero permanecer na doutrina, na palavra, no ensino, em Jesus e na verdade. Eu não quero mais buscar aquilo que as pessoas ensinam ou naquilo que a internet joga dentro da minha alma. Eu quero conhecer a verdade, de verdade. A presença de Cristo em minha vida, o que isso pode gerar em mim? Isso precisa me tornar, a palavra tem que me tornar parecida com Ele. E ser cheio do Espírito realmente nos leva
a ser como Jesus é, porque ele era cheio do Espírito. Amém? Glória a Deus. Você precisa comer da palavra, comer de Jesus. Nós sempre falamos aqui que Jesus é o pão vivo. Essa igreja se chama Casa do Pão. E na verdade, se nós não comemos o pão, ele é desperdiçado. E Jesus, ele vem aqui todos os domingos, quartas, e qualquer momento que você buscar na sua casa, ele vai liberar de um pão fresco. E o seu espírito precisa ser saciado com esse pão, que vai te nutrir, que vai suprir as necessidades da sua alma, que vai fazer você continuar, caminhar mais uma milha, forte em Deus. E a palavra diz que existe aquele versículo que eu não me recordo agora, que fala assim, né? Provai e vede que o Senhor é bom. E a palavra provai é a mesma que é usada para comer. Coma dele e você veja que ele é bom. Nós declaramos que ele é bom desde o começo. Mas nós já comemos, já experimentamos, já estivemos com ele o suficiente para dizer que ele é bom de verdade ou só para cantar da boca para fora? Só porque as pessoas estão cantando isso, eu preciso cantar também. Então eu tenho que provar. Eu preciso saber se o que eu estou cantando é uma verdade para mim. Talvez seja para o meu irmão que já provou. Talvez eu não me sinto completa, deslocado. Talvez eu venha no culto, mas assim, eu me sinto um peixe fora d'água. Porque eu ainda não consegui provar. Então Jesus, ele nos convida nessa noite a provar. Experimente dele. Sabe, desfrute dele. De uma forma que você nunca desfrutou. Quando você tiver o seu tempo a sós com ele, fala, Jesus, eu quero que eu e o Senhor sejam um nesse momento. Eu quero te ouvir de uma forma que eu jamais ouvi. Mas saiba que existem orações perigosas ou canções perigosas que a gente canta sem perceber. Mas o Espírito Santo, ele recolhe cada palavra que sai da sua boca e do seu coração. E se você falar para ele, olha, eu quero, eu preciso, eu quero ver, eu quero provar, eu quero realmente desfrutar e falar assim, olha, ele é suficiente. Ele é suficiente. Se você começar a falar isso com todo o seu interior, com todo o seu coração, você realmente vai desfrutar de uma presença de Deus diferente, de um estilo de vida diferente. Ele vai ser suficiente, amém? Quem quer ser conduzido a esse lugar? Esse é o desejo do meu coração para nós. E nós precisamos realmente buscar esse alimento, o pão vivo, sermos ensinados na verdade. A segunda coisa em que aquela igreja vivia, e quando ela foi cheia, ela passou a viver, primeiro foi a doutrina dos apóstolos, a segunda foi a comunhão. Querido, a palavra comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação. Harmonia. E sabe o que eu pensei quando eu li essa palavra harmonia? Quando a gente vê aquelas orquestras sinfônicas, vários instrumentos completamente diferentes, né? Tão bonito aquele monte de gente, o mestre ali, ele... São vários instrumentos, cada um libera um som. Eles não liberam o mesmo som, cada um tem o seu som. Cada um libera o seu som, mas eles tocam a mesma música. E quando eles tocam a mesma música, aquilo se torna harmônico. Aquilo se torna agradável. Aquilo se torna bonito. Então eles viviam, essa igreja cheia do Espírito Santo, eles passaram a viver de uma forma harmônica. Eram várias pessoas, de várias famílias, com várias cabeças, vários projetos, caminhando no mesmo caminho. É lindo, eu acho lindo o versículo em Atos que fala assim, olha, aqueles que eram do caminho, eles eram conhecidos assim, os que são do caminho. Será que a gente está caminhando no mesmo caminho? Andando na mesma direção, harmoniosamente como filhos, como igreja, mesmo cada um liberando o seu som, mesmo cada um gostando das suas próprias coisas. Isso é a diversidade de Deus em nós. Mesmo Deus usando cada um de uma forma. Um canta, outro dança, outro oferta, outro trabalha e prega lá fora. Sabe, mesmo cada um atuando do seu jeito. Será que a gente está tendo uma comunhão entre nós para viver como família? E eu sempre orei muito para que o Senhor, Ele me colocasse em meio de pessoas que vivessem em comunhão. Porque uma das coisas mais lindas e que representa Jesus lá fora é a comunhão da igreja. Quando nós somos um. Quando o mundo olhar para nós e ver que nós somos um. Como o Pai e Ele eram um.
Essa foi a oração de Jesus. Eles vão te conhecer, Deus, eles vão nos ver neles, quando eles viverem em comunhão. Então isso é o que faz a igreja primitiva, eles são cheios do Espírito e eles passam a viver em comunhão. Amém? E eu creio assim, nós temos muitas dificuldades como família, nós temos nossos problemas, nós temos nossas dívidas, nós temos problema com família, com os filhos, com os irmãos, com tantas coisas. Só que às vezes a gente se fecha no nosso mundo, a gente passa a viver dentro da nossa casa e tem medo de se relacionar com a igreja, tem medo de se relacionar com as pessoas, tem medo de viver em comunhão. Mas se você está sendo cheio do Espírito, você não consegue barrar aquilo que Deus quer fazer, Ele vai te levar a viver em comunhão. Porque é isso que Ele quer fazer conosco. E o mundo lá fora nos frustra, as pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam. E com isso nós temos medo, a gente fala, Deus, eu não quero me envolver, eu não quero saber eu vou para o culto, eu levanto, eu vou embora. Não, a gente tem que vir para o culto, sentar, conversar, ter comunhão, ir na casa um do outro. Isso é ser família. É isso que uma igreja cheia do Espírito Santo vive. Um avivamento é quando nós, como igreja, olharmos para a vida do irmão e falar assim, nossa, eu vou pegar uma garrafa de café, eu vou sentar com ele na calçada e a gente vai bater altos papos, falando cânticos, hinos, né? Falar da palavra. É o que a igreja fazia quando eles eram cheios. É isso que a gente tem que viver. E glória a Deus, é isso que a gente tem vivido. Amém? Aqueles que talvez não tenham experimentado isso ainda no nosso meio, quebra a barreira. Sabe? Seja cheio do Espírito, deixa Ele meter o pé nessa barreira que você levantou, com medo de se relacionar com as pessoas e se machucar. Porque todos nós aqui somos carentes de Deus. E somos carentes uns dos outros. Todos nós aqui precisamos uns dos outros. E quando a gente decide pular de cabeça, a gente passa a viver como uma só família. E glória a Deus, nós temos visto muito isso no nosso meio. E a minha oração é que a gente não perca essa essência. Que essa igreja se torne enorme. A ponto talvez da gente não lembrar o nome de cada pessoa. Mas a gente ter discernimento para conhecer a necessidade dela. A gente poder, como família, saber a necessidade, o problema, aquilo que ela enfrenta. E ser um com ela. Amém? Sermos cheios é isso. Sermos cheios não é só a gente orar e uma pessoa ser curada. Sermos cheios é a gente sair lá fora e fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é só a operação dos dons. É a manifestação dos frutos. Do fruto. Que é amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Se uma pessoa ela não está atuando no fruto do Espírito, sendo diferente, ela não é cheia. Se a pessoa ela vai no culto, ela prega bonito, ela libera profecia, ela recebe revelação e ela sai dando coice em todo mundo que ela vê pela frente, ela não é cheia do Espírito Santo. E a gente precisa se atentar a isso. Que as nossas atitudes vão refletir e revelar se nós realmente somos ou não somos cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Somos uma família. Eu não vou ler, mas em Salmo 113, 9, diz assim que Deus, Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Em Salmo 68, do 6 ao 7, diz que Ele faz com que o solitário, ele habite em família. E quantos, quando chegam realmente num lugar onde as pessoas são cheias do Espírito, ela se sente tão acolhida que talvez ela não tinha um pai e ela passa a ter uma figura paterna. Talvez ela não tinha uma mãe e ela encontra uma figura materna. Talvez ela não tinha comunhão com irmãos, com primos, com pessoa da própria casa. E ali ela se sente tão à vontade, que nós somos tão próximos, que aquilo nos preenche. Ele faz o solitário. Talvez você um dia foi uma pessoa solitária, que não confiava mais em ninguém. Uma pessoa machucada talvez até pela sua própria família. Mas quando nós realmente somos cheios do Espírito e habitamos e vivemos, convivemos com pessoas cheias do Espírito, nós passamos a ser uma família e a gente já não está mais sozinho. Amém? Nós não estamos mais, nós não somos mais uma pessoa avulsa. Você é uma pessoa que tem uma família. A pessoa que está do seu lado, ela é tua família. Ela é uma com você. Ela é uma com você nas suas alegrias e nas suas tristezas. E talvez se nós não temos desfrutado disso,
é porque a barreira continua erguida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo derrubar. Porque só nós perdemos com isso. Amém? A sua dor passa a ser minha dor. Ou a minha dor passa a ser a sua dor. O seu problema passa a ser o meu problema. Eu não consigo olhar para uma pessoa se eu for cheia. Se eu for, de verdade. Se eu fingir ser, não. Mas se eu for cheia do Espírito Santo, eu não vou conseguir ver alguém que está do meu lado, congregando comigo, passando por uma enfermidade, um problema, e passar de largo. E fingir que nada está acontecendo, porque cada um com seus problemas. Cada um no seu quadrado, cada um que busca os seus próprios interesses. Quando somos cheios do Espírito Santo, isso não faz mais parte da nossa vida. Isso não pode fazer. Amém? Porque nós nos tornamos a essência. E a essência é Cristo. E nós nos tornamos como Ele é. Ele jamais faria isso. Então, todas as vezes em que você olhar para alguém que precisa de você, não pense assim, eu não vou ajudar porque a pessoa é ingrata. Eu não vou fazer porque a pessoa nem agradece. Ela não reconhece, eu já me frustrei, ajudei tanta gente que virou as costas. E daí? E do que isso importa? Dê outra face. Um dia Deus falou isso para mim. Eu falei, Deus, eu não quero mais mexer com gente dá trabalho. O povo é muito ingrato. As pessoas me machucam. E Ele falou, e daí? Dê outra face. E eu entendi que dar outra face, queridos, é você estar disposto a sofrer de novo. Não é algo físico. É seu ego. É você estar disposto a ser ferido no seu ego de novo, se for preciso. Mas o que a gente tem a perder? Tudo que a gente tem já é dele, como o Fernando falou. Você, querendo ou não, a sua vida está nas mãos dele. Então o que a gente tem a perder? Se tudo isso aqui é passageiro e se desfaz no sopro. Que você realmente permita com que essas muralhas caiam por terra nessa noite, amém? Em nome de Jesus. A terceira coisa que eles faziam, eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E eu creio que esse aqui foi o que mais me quebrou. Porque eu fiquei pensando em nós, como igreja, como pessoas. Se a gente está tão cheio do Espírito Santo para viver essa verdade de partir o pão, será que isso está sendo uma verdade em nós? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não precisam responder, levantar a mão, falar eu. Mas se você ficasse um ano sem comprar uma peça de roupa, as que você tem no seu guarda-roupa seria suficiente para você não andar pelado? Se você ficasse 5 anos da sua vida sem comprar uma peça de roupa, seria suficiente para você não andar pelado? E se você ficasse o resto da sua vida, com exceção das crianças que crescem, sem comprar uma peça de roupa, você teria o suficiente para você não andar pelado? Eu tenho certeza absoluta que cada um aqui tem mais de 2, 3, 4, 5, 10 peças de roupa. Eu tenho certeza que nós passaríamos muitos anos da nossa vida sem precisar comprar nada. E a gente não ia andar pelado. Porque a gente tem muito mais do que a gente precisa. E é interessante que Jesus, né? Lá em Lucas, eu não vou ler também, mas em Lucas, ele fala assim, lá em 3:11. Se alguém de vocês tiver 2 túnicas, compartilha, dá uma para o outro. Dá para o outro, está precisando. Queridos, a questão de roupa, de túnica, era tão precioso nessa época, que não era como, que roupa eu vou usar hoje. E a gente passa meia hora na frente do guarda-roupa e ainda não consegue encontrar uma roupa. E você vai, na hora de lavar, a gente vê o tanto de roupa que a gente tem. Na hora de passar também. Mas quando você vai sair, você fica com uma dificuldade de meia hora olhando para o guarda-roupa. Eu abro as portas e eu sento e eu fico assim, ó. Né? Até você falar, eu vou entrar dentro disso aqui. E escolher uma. Mas era tão precioso, era tão difícil, era tão escasso. Não era como a igreja de hoje, que tem 200 peças de roupa. Você passaria o resto da sua vida talvez sem comprar
uma pecinha, e você não ia andar pelado. E Jesus fala, olha, se você tiver 2, compartilha, divide. Sabe o que eu acho interessante nesse texto que o Fernando tirou a oferta? Porque aquele jovem, ele conhecia a letra, ele conhecia a palavra, ele conhecia, né, as regras. E a Bíblia diz que quando ele fala assim, Senhor, eu já faço tudo isso. O que eu acho mais lindo nesse texto, a Bíblia diz assim, olha, e Jesus o amando. Gente, isso é lindo. Jesus amou aquele jovem. Não pelo que ele tinha, mas porque Jesus sabia o que ocupava o coração dele. E Jesus não era o Deus do coração dele. E Ele nos ama. Gente, desculpa. Eu fiquei olhando para nós, sabe, como igreja, na realidade que a gente enfrenta hoje. De querer sapatear, sabe, de querer encher os templos, de querer fazer tanta coisa bonita. A gente quer um salão maior para ganhar mais vidas e tirar do inferno. A gente quer um salão maior para simplesmente ter um espaço bonito. Qual que é o Deus que tem o nosso coração tem se inclinado? E Jesus amou esse homem. E ele simplesmente retrocede. Porque ele não está disposto a abrir mão daquilo que era o Deus na vida dele. E como eu era no começo, eu não quero que nada do que eu estiver falando chegue distorcido no seu coração. Talvez foi só eu, talvez foi só para mim. Mas eu não tinha outra coisa para falar hoje. Mas o que tem sido Deus dentro do nosso coração? Será que eu tenho partido o pão? Um dia na oferta eu até falei um pouco sobre isso, que quando algo se quebra, ele perde a inutilidade, eu perco. Se eu quebrar algo, eu perco, ele não vai mais servir. Tem coisa que nem tem conserto. Se eu quebro, o que eu quebro eu perco. Mas se eu parto, o que eu parto multiplica. Então, na verdade, a palavra de Deus diz que nós temos que partir. Eles partiam o pão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela parte o que ela tem. Ela divide. Ela multiplica, e aquilo que você acha que é tão pouco se torna tanto lá fora. Aquilo que você acha que é tão insignificante para você vai se tornar tanta coisa para as pessoas lá fora. Jesus, quando ele parte o pão, ele prega a palavra, ele ensina aquele povo, mas ele fala, o povo está com fome. Eu não posso mandar esse povo embora desse jeito. E em 2 passagens na Bíblia, ele faz a multiplicação dos pães. Ele pega um pinguinho de pão e ele começa a partir. Ele dá graças. Ele parte, ele dá graças, ele parte, sabe? Então tudo que a gente parte com o outro, isso aí você não está perdendo. Você está multiplicando, você está abençoando vidas, você está fazendo na vida de outra família. E sabe, algo que Deus fala muito comigo e falou nessa palavra, é que eu jamais posso fazer com outro que eu não queria que fizessem comigo. Ou eu jamais posso deixar de fazer por alguém aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Será que nós realmente estamos partindo? Partir o que é nosso? Porque às vezes nós amamos quando alguém parte algo com a gente. Nos abençoa, leva uma oferta, leva uma roupa, leva uma cesta básica. Eu amo quando alguém compartilha comigo. Mas eu tenho compartilhado com os outros também. Eu gostaria de ler Atos capítulo 4. Aí pertinho de onde a gente está, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, eram um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma daquelas coisas que eles possuíam. Tudo, porém, era-lhes comum. Ninguém considerava seu alguma coisa. E vamos voltar lá em Atos 2:44, pertinho também.
Fala assim, olha, todos os que criam, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveraram unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se importa em construir tesouros só nessa terra. Eu não quero que o diabo distorça nada do que eu estou falando, porque eu não estou falando que a gente não tem que correr atrás das coisas aqui dessa terra, do pão, né, do dia a dia. Eu não vou trabalhar mais não, porque eu vou viver só para... Não é isso. A gente precisa. Mas tudo que eu tenho, tudo que Deus me dá, está sendo bênção só para mim? Ou eu vou usar isso como bênção na vida de alguém? E se talvez a gente também está passando por um momento de dificuldade como igreja, mas eu sou cheia do Espírito. Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma cesta básica, eu não tenho algo para fazer. O que eu posso partir? O que eu posso fazer? Partilhe o seu tempo. Sente para ouvir alguém, faça uma visita. Gente, tem tanta gente com dengue em Brodowski. Mais da metade das pessoas de Brodowski, eu não sei hoje, mas até um tempo atrás, estava com dengue, acamadas. Tinha pessoas que você conhece, que talvez você ama, que não conseguia levantar para lavar uma louça. E onde que a gente estava, que a gente não foi lá lavar essa louça? É seu tempo, é seu serviço. Você não precisa fazer muito. Nós não precisamos fazer muito. Partilhe o seu ombro. Às vezes alguém está tão aflito, querendo conversar, precisando de uma ajuda. E as pessoas estão pagando absurdos em terapias, porque muitas vezes não tem um amigo para conversar. Não tem alguém com quem confiar, porque infelizmente nós nos tornamos pessoas que não somos dignos de confiança. Às vezes a gente chega para comentar com um irmão sobre uma dificuldade, uma fraqueza, um pecado, uma situação. Amanhã Brodowski todo está divulgando nas redes sociais. Isso com exagero, viu, gente? Mas é uma verdade. Seja uma pessoa confiável, onde alguém vai poder sentar com você e falar, olha, eu preciso desabafar porque eu estou com algo me consumindo. Compartilhe o seu ombro com essa pessoa. Seja diferente. Compartilhe o seu serviço. Troque um chuveiro. Arrume uma torneira. Monte um guarda-roupa. Faça algo por alguém. Ajude numa faxina. Faça um café. Gente, isso são coisas tão simples. Por que a gente não está vivendo isso? Talvez no momento em que você tanto precisou, alguém não te fez uma visita. Talvez alguém não estendeu a mão para você. Você passou por situações tão difíceis que sumiu todo mundo. Tá, mas isso vai impedir você de ser uma pessoa cheia do Espírito na vida de uma outra pessoa. Não faça a mesma coisa. Vai. Sabe, isso é sair do nosso comodismo. Porque eu amo quando a gente está aqui junto, e o Espírito Santo vem e move, e a gente sai daqui renovado, com novo fôlego. Mas o que eu vou fazer com isso lá fora? Nós precisamos realmente viver aquilo que ser cheio do Espírito gera em nós. Lá em Mateus, eu não vou ler porque eu estou acabando já. Em Mateus 6 fala assim, olha que... Eu vou ler rapidinho. Estou acabando, gente. Mateus 6. Eu preciso ler porque foi esse versículo que me levou a tudo que eu estou falando. E diz assim, Mateus 6, versículo 25. Diz assim, por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto àquilo que vocês vão vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento? Não é o corpo muito mais do que as roupas? Observem as aves dos céus. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, sustenta cada uma delas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que se preocupam com o que vocês vão vestir? Olhem para os lírios que crescem no campo. Eles não trabalham, eles não costuram. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã já é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe exatamente que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Queridos, nós como pessoas, nós temos andado ansiosos. E a palavra do Senhor, ela nos alerta para isso. Olha, vocês precisam de tudo isso, mas aí vocês acham que Deus é cego? Que Deus não está vendo o que vocês precisam? E muitas vezes a gente se frustra nas nossas orações, porque nós oramos talvez só pensando em algumas coisas que não fazem sentido, não encaixa no propósito. O que Deus nos garante? Às vezes você ora por uma coisa exorbitante, mas o que Deus nos garante? O que a Bíblia diz quando a gente busca o reino e a justiça? Que a comida, a bebida e a vestimenta, isso Ele nos garante. Ele nos garante. E nós, como igreja, cheios do Espírito, nós precisamos ser respostas para aqueles que estão passando por isso. E fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam o Pai através de nós. A gente sempre comenta, né, que, por exemplo, aqui Brodowski, ou Estado de São Paulo, ou tantos outros, você vê alguém passar dificuldade? Vê. Você vê alguém com a luz cortada? Vê. Você vê alguém com problema financeiro? Vê. Muita gente. Mas você vê alguém que fala assim, olha, faz 5 dias que eu não como, porque eu não tenho nada dentro da minha casa? Às vezes a pessoa até não tem. Mas se ela bater na porta de um vizinho, se ela ver o filho passar fome e bater na porta do vizinho e falar, me dá um pão e 1 litro de leite que meu filho está com fome, ela vai achar alguém que dá. Ela posta em Facebook, ela tem. Ela vai no assistente social, ela consegue. Talvez você não consegue num lugar, consegue no outro. Mas aqui em Brodowski, se você bater na porta de alguém, alguém vai ter um copo de açúcar para te dar. Vai ter. Mas existem lugares que talvez vocês não conheçam, que tem pessoas que passam 3, 5 dias sem comer. Tem pessoas que perdem seus filhos com fome. E porque o vizinho tem muito menos do que ele. Talvez aquele que ele poderia pedir ajuda, não tem como ajudar. Porque eles têm tanto quanto aquele que está precisando. Então existem lugares no nosso Brasil, não é só África. E muitas vezes como igreja nós queremos fazer missão em África, nós queremos fazer missão em tantos lugares. Mas dentro do Brasil existem lugares que pessoas passam fome. E que se você chegar numa casinha e perguntar para uma mãe, já uma senhorinha, numa barraca, numa casa de barro, cheia de palha, ela vai falar assim, olha, eu tive 16 filhos, mas 6 morreram de fome. Eu só tenho 10 vivos. Isso é muito comum em muitos lugares do Brasil. Mas sabe por que a gente como igreja não sente, não se importa? Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. E aqui talvez a gente não veja. Mas nós precisamos falar, Espírito Santo, me faz gemer por esse povo. Me faz crer sem ver. Que existe um povo precisando de uma resposta, de uma igreja que vai levar o básico. E que vai levar salvação e que vai levar a palavra. E nós estamos aqui nessa noite para ser cheios do Espírito, porque o Espírito Santo clama por cada uma dessas famílias. Clama por cada uma dessas vidas. E ao sair daqui, graças a Deus, a gente vai ter alguma coisa para comer. A gente vai ter uma cama para deitar. Mas talvez em muitos lugares eles não vão ter. Eles não vão fazer. Eles não vão viver aquilo que a gente vive. Então nós precisamos, talvez, nos arrepender de algumas coisas.
E não é culpa nossa, gente, é a realidade que a gente vive. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando que quando eu comecei a orar e falar, Deus, fala comigo sobre ser cheio do Espírito. Ele falou, eu quero encher. Mas por que vocês querem ser cheios? Eu quero encher. Mas eu vou encher o quê? Vocês estão tão cheios. Sabe, gente, vamos nos posicionar como igreja, sabe? E entender que é gostoso vivermos em comunhão. E cada vida aí que está passando por alguma situação, que está em alguma esquina, que está em algum lugar, que está em algumas... Todos esses que estão com a vida completamente detonada, eles foram chamados para ser filhos. E no dia que eles receber, que eles entender, eles receberão poder para se tornar filhos. Como foi falado, amém? Como nós recebemos. E para encerrar, eles permaneciam na oração. Porque para nós entendermos o que Deus quer de nós, nós precisamos orar. Perguntar para Ele. Tá, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero ser cheio, eu quero me esvaziar, eu quero derramar tudo aquilo que eu sei que tem sido Deus no meu coração, e eu quero ser cheio do Teu Espírito, mas o que o Senhor quer que eu faça com tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me der daqui para frente, o que eu vou fazer com tudo isso? Que Ele realmente nos dê graça como igreja, que os dons operem em nós, que o fruto opere em nós, e que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos cheios, não apenas uma igreja cheia aqui dentro, mas que a gente possa transbordar por onde a gente passar. Seja cheio dentro da sua casa. Seja cheio na forma que você trata seus pais, seus filhos, seu casamento, seus amigos. Seja cheio. Demonstre que você é cheio. Aonde você passar, seja cheio. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor sejam as primeiras a ver que você é cheio do Espírito Santo. Não por palavras. Não porque você vem na igreja ou até faz parte de um ministério, mas porque você é diferente. Quando essa pessoa olhar para você, ela fala assim, ela parece com Jesus. Ela deixa marcas de Jesus. Às vezes a gente passamos na vida de algumas pessoas e a gente fere. Pessoas talvez nos feriram. E é muito diferente você deixar cicatrizes ou você deixar marcas. Uma cicatriz a gente recebe quando a gente é machucado por algo. Mas quando você passa e deixa uma marca em alguém, aquela marca faz com que aquela pessoa jamais se esqueça daquilo que você foi na vida dela. E quando a gente sumir daqui, quando nós morrermos, se o arrebatamento não for antes, como que nós seremos lembrados pelas pessoas que passaram pela nossa vida? Deixamos marcas. Seja alguém que deixe uma marca. Nossa, eu estava no hospital e fulano me visitou. Eu estava na cadeia e ele foi lá me visitar. Eu estava enfermo e ele orou por mim. Eu estava passando fome e ele levou uma cesta básica para mim. Eu estava passando por dificuldade no meu casamento, ele conseguiu me ouvir, ele nos aconselhou, minha família foi restaurada. Seja pessoas que deixam marcas, as marcas de Cristo. O amor de Jesus na vida das pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé, amém? Vamos orar. E mais uma vez eu repito, queridos, isso é para nossa reflexão. Eu preciso que você deixe de ser orgulhoso, pelo menos com Deus. Que a gente deixe de querer justificar as coisas para Deus. Porque Ele nos conhece antes mesmo da gente falar. A gente se justifica até com Deus pelo que não faz ou pelo que faz. Mas nessa noite, sabe, como filhos, que você consiga olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou tua filha, eu preciso ser como o Senhor é. Eu sou teu filho, eu preciso demonstrar isso nas minhas atitudes, eu preciso demonstrar isso aqui dentro, lá fora. Aonde eu passar, as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu sou tua filha. Porque naturalmente você
tem os traços do seu pai, da sua mãe, fisicamente falando. Às vezes até no seu jeito de ser. Você anda igual, você fala igual. Mas o nosso desafio hoje, como filhos, nos tornamos filhos, entendemos que somos filhos de Deus, é as pessoas olhar e ver Deus em nós. As marcas dele jamais poderão ser arrancadas da nossa vida. E as pessoas precisam ver isso. Você precisa ser resposta para alguém lá fora. Você precisa fazer a diferença na vida de alguém. Deixar uma marca na vida de alguém. E esse é o meu desejo para nós, como igreja. Amém? Feche seus olhos. Enquanto eles ministram essa canção, comece a refletir. Talvez você chegou no nível de ser cheio, que você está fazendo tudo isso. E eu dou glória a Deus pela sua vida. Mas talvez você, como eu, não está vivendo tudo isso. Então, se você não está, dê liberdade para que o Espírito Santo te leve a reconhecer as áreas em que você tem falhado, a forma que você tem agido, e fala: Senhor, eu quero viver transbordando da tua presença, e que as pessoas vejam isso em mim. Amém? Comece a orar, fale com Deus. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Oh, amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Queridos, a palavra do Senhor diz: vós que estáis cansados. Quando Ele fala de cansaço, quando nós andamos longe da presença de Deus, esse mundo Ele nos cansa, Ele pesa. E talvez nessa noite você se encontre cansado. Alguém cansado, você precisa se esvaziar dessa canseira, talvez desse pecado, desse estilo de vida, dessas coisas que você tem buscado.
Ele fala: vinde a mim, você está cansado. Então talvez você está andando distante de Deus e tem algo no seu coração pesando. Jogue na cruz nessa noite, se esvazie. E Ele continua falando: vós que estáis cansados e sobrecarregados. A sobrecarga é para a igreja. Porque muitas vezes, como filhos, como igreja, nós nos sobrecarregamos. Nós queremos levar o ministério nas costas. Nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Nós queremos resolver do nosso jeito. Nós nos acostumamos com uma religião. Se você está sobrecarregado por conta da igreja, do teu chamado, isso não é ser cheio do Espírito. Ele nos convida nessa noite para falar assim: olha, eu não quero uma religião, eu quero te conhecer de verdade. E eu coloco o meu peso, eu coloco o meu cansaço na tua presença, porque eu não tenho nada para te oferecer. E se nós estivermos dispostos a viver isso, porque seus mãos, seus pés, para ser como Ele, querido, só Ele pode nos fazer viver essa verdade. Nós não temos nada de bom em nós para fazer na vida do outro. Mas se você fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cheio do Teu Espírito para ser Tuas mãos, para ser Tuas pernas, para amar como você me ama. Se nós realmente desejarmos isso, aquilo que Ele é, Ele nos dá. Aquilo que Ele é, Ele coloca em nós. Porque o Espírito é a essência de Cristo em nós. E Ele permanece vivo. Ele permanece aqui. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então que você feche os seus olhos, sabe? E se você tiver coragem, fala isso para Ele. É Ele que te convence em tudo. Eu não quero que você esteja disposto a se esvaziar de quem você é para nada. Mas se você acha que vale a pena viver por Ele, comece a colocar na cruz as suas ansiedades, as suas preocupações, o seu jeito de ser, a forma que você trata as pessoas. Comece a jogar e fala: Senhor, trata, molda. Molda, Jesus, o que for preciso. Eu só quero estar cheio. Eu só quero ser cheia do Senhor. Santos, santos. Senhor, nos enche. Nos enche nessa noite para um propósito, Senhor. Molda-me, enche-me. Deixa essa canção se tornar a sua oração, queridos. Até transbordar. Até transbordar. Enche-me com Teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra Ti. Enche-me com Teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra Ti. Enche-me com Teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra Ti. Enche-me com Teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra Ti. Até transbordar, enche-me 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 até transbordar.
transbordar. Enche-me até transbordar. Aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo aquilo que foi desenhado em nossos corações essa noite, ó Pai. Irmãos, que uma coisa que Deus tem falado muito comigo, sabe, enquanto a Fabiana ministrava, às vezes a gente tenta explicar, né, o que é viver a essência do Evangelho, o que é viver o Evangelho, e Deus ministrou no meu coração com uma simples palavra: viver o Evangelho é ser parecido com Jesus. Amém? Deus te chamou para ser parecido com Jesus, porque se a gente é parecido com Ele, as nossas atitudes serão aquela que Ele teria. Amém? Quantas pessoas aqui cheias do Espírito Santo temos? Glória a Deus. Vou encerrar o culto. Só quero lembrar vocês que amanhã começa o ensino. Então você que ainda não foi discipulado, não participou do ensino, irmãos, é muito importante a gente aprender da palavra. Amém? A gente conhecer mais de Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E também amanhã tem o tempo de mesa, às 20 horas, na casa do pastor Jair, tá? Para a gente ter esse momento que a Fabiana ministrou de comunhão. Tá, amanhã então não vai ter o tempo de mesa, amém? Então tem o ensino, então às 20 horas, das 8 às 9 às 9 aqui na igreja. Quarta-feira, o quarto episódio da série Enchei-vos do Espírito Santo, amém? Domingo, culto de ceia, e continua a série, e já vai se preparando, porque em maio vamos ter o encontro com Deus, amém? Quem aqui não fez o encontro com Deus ainda? Glória a Deus. Quem já fez vai trabalhar, amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor derramou em nossos corações, ó Pai. Senhor, mais uma vez eu oro e eu peço, não permita com que Satanás venha roubar essa semente que foi ministrada em nossos corações, ó Pai. Senhor, nos dá ousadia e capacidade para vivenciar tudo aquilo que recebemos fora das quatro paredes, ó Deus. Que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada vida aqui representada, Deus. Peço que o Senhor guarde a volta para a casa deles, Pai, e nos capacite a compartilhar desse pão que recebemos aqui essa noite, Deus, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre eles, que essa semana seja uma semana de experiências sobrenaturais nossa contigo, Senhor. Que essa semana seja uma semana de muitas conquistas, ó Pai, de muitas vitórias, e que tudo seja para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte, que Ele merece, e vamos embora compartilhando do nosso abraço com algumas pessoas, tá? Então não sai daqui sem abraçar alguém. Deus abençoe a todos, até amanhã. Pois eu sei que vem de ti minha salvação, jamais me abalarei.